Bom, isso aqui não precisa mexer aqui. Já está. Bem. Então, nós. Ele é procurador do Estado. E ele está lá na sessão. É porque ele tem aula hoje no Barreiro. Mas aí eu vou chamar mais cedo. Muito bem, então nós vamos dar início à sessão pública, na qual estará sendo examinada a mestranda Taciana de Melo Neves Martins Fernandes, que irá defender a sua dissertação de mestrado na busca da obtenção do título de mestre em Direito pela nossa grandiosa Universidade FUMEC. A banca está integrada por mim, que sou o orientador e presidente da banca, também pelo professor Dr. Sérgio Henrique Zandona de Freitas, que é co-orientador e coordenador do programa de pós-graduação do mestrado acadêmico, a professora desembargadora doutora Alice de Souza Bicho, que é a professora convidada para integrar a banca, e o professor doutor Carlos Vitor Musi Filho, que também integra aqui o quadro de docentes do mestrado acadêmico. O professor doutor Carlos Vitor Musi Filho estará participando e acompanhando os trabalhos de avaliação da banca à distância. Então, sendo assim, nós queremos primeiramente agradecer a presença muito ilustre, que nos honra muito, da nossa estimadíssima professora desembargadora doutora Alice de Souza Birchel, que participa aqui, né, não obstante sempre atarefada, né, no tribunal e universidade, mas está nos dando aqui o prazer e a honra, e já podemos adiantar que a presença de Sua Excelência na banca, ela já tinha sido objeto de convite há muito tempo, já no início, né, porque um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do qual a professora Alice de Souza Bicho foi relatora, já focalizava esse tema aqui. E eu, em sala de aula, né, tive a oportunidade de colocar esse acórdão para estudo de todos os mestrandos e justamente a apreciação dela, porque dizia respeito ao trabalho que hoje estará sendo avaliado. Então, já tem uns 2 anos, ou quase 2 anos, que a professora Alice Bicho já tinha sido convidada antes mesmo de ser escrita a dissertação, né? E aliás, nesse acórdão, que aliás está sendo citado aqui, eu também mereci a honra de ter minha obra citada, né, no acórdão, né? Então, por todas essas razões, né, e mais também pela qualificação, pela trajetória da professora doutora Alice de Souza Bicho, a sua presença aqui integrando a banca, ela, né, se fazia, não digo necessária, obrigatória. Muito obrigado pela sua presença aqui. Então, com essas considerações iniciais, nós temos a satisfação de passar a palavra para a nossa mestranda, a fim de que, até no prazo de 20 minutos, possa fazer uma exposição aí do seu trabalho, dos seus objetivos, né, dos seus aspectos principais e das suas conclusões aí. Está com a palavra. Boa tarde, cumprimento a banca, professor Dr. Ronaldo Bretas, orientador, professor Dr. Sérgio Henrique Zandona Freitas, orientador, professora doutora Alice Souza Bicho, examinadora externa, e professor Dr. Carlos Vitor Musi Filho, que acompanha essa sessão de forma online. Agradeço imensamente a dedicação dos senhores na examinação do meu trabalho, principalmente pela presença. Hoje em dia, todo mundo tão atarefado, e vocês tiraram esse tempo aqui para trazer contribuições que eu tenho certeza que serão valiosas para o meu aprimoramento. Eu passo a apresentação do meu trabalho intitulado O Sistema Normativo Brasileiro e a Insegurança Jurídica na Criação de Princípios pela Doutrina e Tribunais. O tema-problema diz respeito à criação juridicamente despropositada de princípios jurídicos
seja pela doutrina, seja pelos tribunais, o que causa insegurança jurídica, já que a aplicação dessas normas inventadas vem causando nas relações. Hoje em dia, estão se atribuindo status de princípio para qualquer circunstância. É o que o professor Bretas gosta de dizer. É uma invencionice que não tem limites. A todo momento que se investiga, deparamos com um novo princípio desprovido de normatividade. O nosso marco teórico foi a teoria normativa dos princípios, sob a ótica do pós-positivismo, porque enfocamos não apenas as funções de interpretativa e supletiva dos princípios, mas a função normogenética que os princípios alcançaram no pós-positivismo. Como originou o tema da pesquisa? Conforme o professor Bretas já iniciou a fala, eu tinha começado a fazer uma pesquisa sobre outro tema-problema, que foi uma questão que eu me interessei na primeira disciplina que eu cursei. E quando surgiu o acórdão de reladoria da ilustre desembargadora Alice Bishop, o professor Bretas me propôs trocarmos o nosso tema-problema, depois já de um ano de pesquisa. E aí esse primeiro tema-problema originou um artigo que levamos ao Compete, na Argentina, no passado. Foi bem interessante, né, professor Bretas? Fomos lá apresentar. E eu prossegui com a nova pesquisa sobre os princípios. O tema é bastante interessante porque a abrangência identificou comigo nas minhas funções, tanto acadêmicas como profissionais, porque investigamos que a criação de princípios ela se dá na área tributária, com o princípio que nós refutamos, o princípio da transparência, na área de família, com o princípio refutado pela ilustre desembargadora, o princípio da afetividade. Enfrentamos o princípio criado na Justiça do Trabalho, né, no âmbito trabalhista, que foi o princípio da conexão, e abarcamos também o princípio originário da doutrina, pelo Eli Lopes Meireles, o princípio da rotatividade. Todos esses princípios, a nosso ver, não são princípios porque carecem de normatividade. Então, em cada etapa do trabalho, cuidamos de ilustrar com situações fáticas, fundamentação em doutrina e julgados já publicados. Eu queria ressaltar que não se trata de defender a impossibilidade de criação de novos princípios, mas enfatizar o que realmente são os princípios juridicamente admitidos e aqueles que estão sendo criados de forma que não se adequam com as diretrizes principiológicas do ordenamento jurídico. Eu trouxe também no trabalho que os princípios eles sofrem mutação, demonstrando que o sistema normativo é vivo, que as relações jurídicas evoluem e os princípios também. E o que busca, então, com o trabalho seria provocar o exercício racional de reconhecimento e identificação dos princípios juridicamente admitidos, porque quando a doutrina e tribunais criam os princípios, trazem segurança jurídica e estabilidade dos direitos e garantias estabelecidos. E a conclusão do trabalho remete, portanto, à necessidade de identificação dos princípios jurídicos, especialmente os não expressos, e combater essa livre criação. Pelo sumário do trabalho, a gente desenhou todo esse crescimento de como identificar um princípio. Primeiro, a gente aborda o que são princípios, como eles são inseridos no ordenamento jurídico, passando pelas fases do justnaturalismo, positivismo e dispositivismo. Eu trago a diferenciação, que eu acho bastante relevante, que o texto da norma não é norma jurídica. Faço essa correlação, eu demonstro a ausência de correspondência bionífica. Faço a diferenciação entre as situações de tensão e conflito entre as normas. E daí a gente identifica que os princípios eles podem ser expressos ou não expressos. Os expressos são de fácil verificação no texto normativo. Os não expressos é que precisa de um exercício racional de identificação para que não comece a banalizar. E é a partir dessa possibilidade de princípios não expressos que surge a brecha para a criação desses princípios desprovidos de normatividade.
E aí, então, eu enfrento as reflexões. Por que os princípios são criados? Faço uma diferenciação que eu acho importante trazer também, que é a diferenciação entre valor jurídico e princípio jurídico. E conforme consta no acordo da senhora, valor jurídico não é princípio, porque todo princípio é um valor jurídico que foi alçado a tal importância de ser uma norma, mas nem todo valor jurídico é um princípio. Passo a também apreciar a posição doutrinária que considera que o princípio não é norma e finalizo criticando os pronunciamentos decisórios baseados em entendimento individualizado particular do julgador. Então, tudo isso é para trazer a necessidade de observância do caráter impositivo normativo dos princípios, sejam expressos ou não expressos, a conexão entre segurança jurídica e a previsibilidade da norma, para proporcionar a interpretação sistematizada do ordenamento jurídico e evitar essa insegurança que a todo momento não se sabe qual princípio jurídico vai ser aplicado em uma decisão. Então, são essas as minhas breves exposições. Agradeço a atenção dos senhores e coloco-me à disposição para os esclarecimentos. Obrigada. Eu indago dos demais membros da banca se querem alguns esclarecimentos, necessitam, ou se nós podemos prosseguir. Bom, então, sendo assim, nós temos a satisfação de conceder a palavra à eminente desembargadora, professora doutora Alice Souza Bicho, que vai disciplinar a arguição, já que é a professora convidada, né, a professora externa. Então, por essa razão, ela argue em primeiro lugar, com a palavra, a professora Alice Bicho. Aqui já está no jeito. Essas tecnologias estão muito boas. Mas não está na frente do senhor, não? Não. Boa tarde, né, aos presentes. Tassiana, eu gostaria de agradecer a deferência, né, de mover uma pesquisa, sair de uma linha que já estava posta para outra linha de pesquisa. Realmente é um segundo desafio, né? Você começa alguma coisa, você já tem o seu tempo, a sua dedicação e principalmente a leitura da bibliografia, ela toma muito tempo, depois de um ano mudar isso. E claro, isso se deu pelas mãos intelectuais do professor Bretas, que trouxe esse acórdão que me custou muito fazer, assim, exatamente para enfrentar toda inclusive, uma postura de um grande instituto, que é o Instituto de Direito de Família, né, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que por anos e há anos vem sustentando que para mim quase que é imposto, porque todos eles se fecham ao redor do princípio da afetividade, e eu já há muito venho dizendo que não se trata de um princípio, é só para quem está me ouvindo aqui ter um pouquinho de entendimento do que é. Na verdade, nós hoje temos toda uma linha do direito de família criando vínculos jurídicos de filiação e de conjugalidade através da afetividade. E a afetividade ou socioafetividade, às vezes até pós-mortem, que é a primeira, eu estou dizendo isso porque é a primeira sugestão que eu farei aqui no trabalho. Baseado no seguinte argumento, da maioria absoluta, quase que restrita, a não ser por dois autores, sobre esse novo valor jurídico, ou esse valor social que se tornou um valor jurídico numa perspectiva, que é o liame de parentesco ou o liame da conjugalidade a partir da convivência. Em termos um pouco mais sociais, digamos assim, o que eu tenho brincado, que é o uso capião de pessoa, né? Então, você fica algum tempo com uma relação afetiva com aquela pessoa. Então, por exemplo,
um namoro que as pessoas não conseguem se identificar direito se é uma união estável, se é um namoro, isso se prolonga, e depois da morte de um deles, o outro vem dizer que quer o patrimônio, ou quer a pensão alimentícia, ou quer dizer que socialmente se comportavam como marido e mulher, e dali surgiu uma afetividade, e essa afetividade ela tem valor jurídico, patrimonial, uso do nome, questões relativas à pensão por morte, por exemplo, e herança, obviamente. Então, associar e identificar essa afetividade como um liame jurídico, um vínculo jurídico, inclusive pós-morte. O que, de nossa parte de julgamento, traz um problema, que é outro problema colocado no seu trabalho, que é a questão da prova, né? Como se provar, principalmente com a pessoa já morta, que houve ali uma afetividade, porque essas questões são do direito da personalidade e quem tem interesse já está morto. Então, como fazer essa prova de que alguém pode ter me amado como uma esposa, pode ter me amado como se eu fosse uma filha, né? Que é a outra relação de socioafetividade e que está sendo trazida no dia a dia forense, essa outra questão de que um casal ou uma pessoa isoladamente criou uma criança durante muito tempo e com essa criação, que era uma criação social, essa criança, ou já adulta, com essa pessoa inclusive já morta, com essa outra pessoa que seria o suposto pai, né, que a gente chama de pai afetivo. Então, a discussão aqui era se essa afetividade é um valor jurídico, que é o que eu acho, ou se ela é um princípio. E aí eu parto do seguinte pressuposto, que é o que a Tassiana vem trazendo, que para ser princípio, e acho que aqui faltou dizer isso, assim, o princípio ele não se dissocia da norma, né? Ele não se dissocia, quer dizer, ele tem que estar dentro da norma e por isso ele é superior à norma, ele pode inclusive sair dela e se sobrepor à norma. E aí esse que é meu incômodo. Se nós tomarmos, então o princípio é algo que, para ser princípio do direito, é algo que desfigura um instituto se ele estiver ausente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a ausência do princípio, eu acho que isso não foi tratado no trabalho, isso acho que é importante dizer assim, qual que é a consequência da ausência do princípio, que é o que sempre me incomodou da afetividade. Por quê? Por que não é um princípio no final das contas? Porque se eu tirar a afetividade, vai deixar de ser família? Então, é o inverso que me incomoda. Porque se é família, porque foi afetivo, e isso é um princípio, todas as famílias que não houvesse afetividade, não seria família. Então, eu teria que bater na porta das pessoas, o Estado teria que bater na porta das pessoas e perguntar, esse casamento tem afeto ainda? Não, não tem. Então, desculpa aí, o afeto é um princípio, vocês estão divorciados, né? Então, é isso que eu quero dizer, a família... nós temos no direito de família o amor ou a afetividade, acho a afetividade até muito pouco nesse sentido. Havia um desembargador, está me fugindo o nome dele, já falecido, mas ele brincava com isso. Ele falava assim, não, a afetividade eu tenho pela minha cachorrinha Abigail. E quando ele falou isso, é que começou, isso tem anos que ele brincava com isso. E já vou lembrar, Francisco Figueiredo, desembargador Francisco Figueiredo, e foi numa palestra dele que eu me deparei com essa afirmação, falei, é verdade, né? Quer dizer, a afetividade me parece muito pouco para sustentar, né, um liame, que seria um liame a partir ou do casamento, da união estável, ou da própria filiação. Então, eu estou dizendo isso tudo só para que a plateia possa entender, né, onde que nós queremos chegar. Então, a discussão é se o princípio, e aí quando a norma o adere, né, coloca dentro de si o princípio, nós, julgadores, não podemos fugir disso. Então, nós precisamos de ter um norte. É interessante que o professor Valcir, que cita, coincidência ou não, um pouco depois dessa discussão que eu tive com ele há muitos anos sobre uma palestra, até no Tribunal de Contas, e eu disse, o problema é a falta de reciprocidade. Porque tem isso, eu também posso me sentir como filha, mas a pessoa não se sentir como minha mãe.
Eu acho que o mínimo que tem que haver é uma reciprocidade, porque o casamento, a filiação, ela requer um exercício de reciprocidade. E ele coloca lá, e ele também começa a discutir que não seria. Então, os únicos autores que indagam se realmente seria o princípio um valor jurídico à afetividade são o Valcir e o professor César Fiuza, que acha realmente que não é um princípio exatamente por isso, porque a falta do princípio leva à inexistência daquele instituto. Então, se eu tiro o princípio da afetividade, o que sobra? Então, não é família, então vai sair do direito de família. Então, todas as outras famílias vão sair. Não é só o que vai entrar ou não. São os outros modos de família que, por não terem afetividade, terão que sair dela. Então, acho que isso faltou um pouco eu estou puxando o peixe para mim, né? Fogueira, mas na verdade, para minha varinha, mas eu estou querendo dizer no texto como um todo, eu dei o exemplo da afetividade. Né? Não é princípio, porque se eu tirar, o que eu vou fazer? O que eu faço se eu tirar o princípio da conexão lá na sociedade, né? Trabalho? Então, não tem conexão, e aí o que eu faço? Não posso entrar. Então, qual é a consequência disso? Não vai ter uma consequência desastrosa no direito de trabalho se retirar esse princípio. Se ele não tem tanta importância que se dê a ele. E aí é importante porque as pessoas falam assim, a professora Alice é contra a afetividade. Não, sou contra. Eu só acho que é um critério abaixo, é um valor e não é um princípio. Né? Então, haverá casos em que eu usarei a afetividade, mas não como princípio, mas como valor jurídico. Né? E isso me veio, e é importante, que das outras questões que aí sim do trabalho, que, na verdade, eu advoguei 22 anos, a minha formação é a advocacia. Né? E esses incômodos que nós temos da falta de segurança jurídica, que você traz muito bem no seu trabalho, em relação aos achismos do professor ou invencionista, o professor Bretas se refere, porque somos todas vítimas disso, porque, na verdade, quem é vítima dessas invencionistas é o jurisdicionado. Então, quem que é o jurisdicionado? São as partes que chegam, né, à justiça. Não sei se todos aqui são do direito. Não, por exemplo. Quando a gente chama de jurisdicionado, é aqueles que estão sob a jurisdição, ou seja, a sociedade, aqueles que eu vou julgar. Então, aquelas pessoas, elas precisam ter as regras do jogo muito claras. Eu fui fazer uma vez uma analogia do TRE, eu era juiz TRE, o futebol, só para a plateia entender. A advogada ficou correta, não, mas a senhora trouxe uma plateia, eu tenho que explicar para essa plateia o que está acontecendo aqui. Ela estava discutindo o tempo da sustentação oral. Eu falei assim, a senhora está discutindo uma regra do jogo. E é isso que é o processo, né? Bem rasamente dizendo, né? É dizer, olha, você vai entrar neste jogo. E neste jogo existem tais regras. Né? E estas regras, elas nos igualam. Né? O que nos iguala? É a lei. Nós somos iguais perante a lei. Ótimo, nas nossas diferenças, a lei faz esse equilíbrio. Então, na advocacia, o princípio da não surpresa, ou seja, nós temos que ter esse início de jogo, para quê? Para que no final do jogo nós também saibamos os riscos que nós estamos correndo. E o que nós queremos? E é o papel que me parece que os tribunais, e aí eu me incluo, né, como julgadora, não estamos fazendo. Nós não estamos fazendo, que é a segurança jurídica. E aí, só essa questão, acho que falta falar um pouquinho do sistema de trabalho, falar um pouco do sistema de precedentes, e a solução da súmula vinculante, criticando ou não, mas o que seria isso? Porque o princípio vai nos embasar para que tenhamos, então, regras feitas pela jurisprudência e que esses princípios também precisam nortear quando nós teremos decisões similares à lei, que é a influência, é isso que eu quero dizer, assim, a influência no princípio, na formação dessa segurança jurídica, que virá mesmo com a súmula. Né? E, obviamente, no extremo, a súmula vinculante, com efeito vinculante. Então, acho que faltou só essa pontezinha, né? Você tratou exaustivamente do valor e do princípio, mas acho que a consequência de se estabelecer esses limites é porque o princípio vai reger, inclusive, uma norma jurisdicional que é
a súmula vinculante. Pode, né? Pode chegar a isso. Que, para mim, embora eu tenha críticas veementes quanto à súmula vinculante, mas, para mim, é um instituto que está sendo subutilizado, principalmente nas matérias técnicas, tributárias, né? Acho que as questões sociais menos, né? A súmula vinculante me preocupa no meu campo, no direito de família, por exemplo, me preocupa. Mas a súmula vinculante é um instrumento de celeridade importantíssimo, e as súmulas impeditivas de recurso são instrumentos de celeridade que estão muito mal utilizados pelos tribunais superiores, principalmente, e para nós, tribunais locais também. É uma coisa que está sendo fonte de uma pesquisa, então, estou trabalhando sobre isso, até para propor no tribunal, no meu tribunal, algumas questões a serem simuladas. Exatamente dentro do princípio da não surpresa, ou seja, o jurisdicionado, e, claro, os advogados como técnicos, né, defensores públicos, promotores como técnicos, nós temos aí, né, promotoria que estaria aqui por causa da questão de julgamento. Então, a todos nós interessa a formação principiológica, para que nós saibamos até quais são realmente os princípios nos quais a gente poderia nos basear para o julgamento, né? Então, acho que faltou só esse link, a título de sugestão, que não, a gente tem que demonstrar que leu o trabalho, né? Então, a gente fica inventando, assim, o que faltou e tal, porque, na verdade, né, eu fiquei assim, e veio, inclusive, a calhar, professor, porque, assim, nos últimos 6 meses eu tenho estudado mais esse sistema precedente, e aqui eu vou ter várias citações suas e elaboração de ideias suas que são importantes aqui para a minha pesquisa. Então, me ajudou muito. Eu agradeço, né, pela sua contribuição nessa questão que eu estou realmente para escrever e tal, das súmulas vinculantes. Então, primeiro, a sua explanação, a sua tranquilidade no seu semblante, na sua colocação, é de quem, eu digo assim, normalmente em bancas, né, eu costumo dizer o seguinte, olha, há um certo nervosismo, que é o nervosismo do comprometimento, mas é um nervosismo que não pode ser paralisante, né, porque aí tem alguma coisa errada. E a gente viu que a sua apreensão no nervosismo, né, se nesses momentos nós não nos emocionarmos, então quer dizer que nós não temos compromisso com o ambiente em si, né, e com a importância desse título. Então, mas se percebeu, o que já estava no texto, que você se apropriou da pesquisa. Então, a pessoa, quando ela se apropria, é muito bonito, porque você vê que ela deu um passo, né, de maturidade e tal, nessa questão. Então, primeira coisa, a sua explanação não demandou nenhum outro esclarecimento, não é por preguiça nossa, mas porque você esgotou aquilo que você propôs fazer. Quanto à distribuição do texto, magnífica, né? A sua organização metodológica, os motes que você teve. Então, assim, o texto tem, além de coerência, tem uma importância histórica que você parte lá, né, dessas diferenciações, então você conduz o seu leitor nos temas muito bem postos, a escolha do que ia tratar, né? Tenho certeza que o orientador nisso foi exemplar, né? Acompanhou de perto a distribuição aí dos temas a serem colocados, então, muito bem posto, né? A pesquisa, impressionada com o seu vocabulário jurídico, com a forma da sua construção. Eu sou filha de professores de português, então isso é uma coisa que foi sempre, né, exigida de mim, pois é, né? E tanto minha mãe quanto meu pai. E por isso, né, de leitura muito fácil, muito agradável, sem ser pedante, sem ficar demonstrando cultura onde não é necessário, porque a cultura é da própria informação também. Então, muito limpo, né, um texto sem muitos fococós, digamos assim. E jurídico, né, texto jurídico, bem posto. A gente tem visto cada mestrado por aí, né, até doutorado, com péssima escolha de pesquisa zero, coisa que vai ter utilidade de 6 meses, a interpretação do
Conselho Nacional do Ministério Público no ano de não sei o quê. Eu falei, gente, mas o que isso vai contribuir? Daqui a 6 meses você já leu aquilo no qualquer Google, dá uma pesquisa muito melhor, né? Site GPT. Nós temos que ser mais inteligentes do que a inteligência artificial. Então, assim, parabéns, é um tema árduo. Achei muito interessante, porque se você falar, quem mais está falando o que sobre princípio? Né? Já se falou tudo sobre princípio e não, você trouxe um viés novo na pesquisa, um fôlego novo. Os autores são contemporâneos, embora não tenha deixado de citar a pesquisa básica. Então, muito bom, muito boa pesquisa, muito leve, inclusive. Aí, agora, então, assim, realmente, quase erro, eu não verifiquei. O professor Freitas falou que houve uma coisa que passou, mas eu, sinceramente, não corrigi nada, de nada. E eu sou um pouco chatinha com isso. Eu sabia esse indicador não definido, mas sumário, mas nada. Gostei muito dessa questão, como você enfrentou o justnaturalismo, o diferenciamento do moderno e tal, isso tudo, a vontade de Deus aqui, muito bem posto, né? Nós temos aí um momento que nós estamos passando de novo, né, por enfrentar se Deus está na justiça ou se Deus não está na justiça, e nós estamos aí com essa exacerbação do sacral, do sacro. Muito importante, eu achei, principalmente na página 20, quando você... Agora, professor, posso chamar de você? Posso? Eu sou um pouco mais informal. A questão, achei muito importante essa pontuação que você colocou, a explicação do narcisismo como tendo por fonte o positivismo, lá na página 20, quando você colocou a racionalidade do Estado como resultado da razão científica indiferente a valores éticos. Desencadeou horrendas barbáries, como se viu na Alemanha nazista, Itália fascista, Brasil e México com suas ditaduras. É bom lembrar disso para que nós não voltemos a elas, né? Acho que nesse momento histórico está importante que a gente está vendo aí uma ultradireita voltando no mundo todo. Né? A primeira pergunta é bem simples, acho que você. Na página 39, 2.3. No primeiro parágrafo, você coloca assim, a distinção entre princípios jurídicos de regras jurídicas com base apenas na generalidade ou grau de abstração de cada espécie normativa, embora acolhida e difundida pela doutrina clássica, não se mostra como traço mais marcante. Marcante do quê? E, assim, né, especificamente, mas principalmente, então, qual seria o traço mais marcante? O traço mais marcante é o que Você pode... Momentinho, a mestranda tem que aguardar o término para responder todos. Uma vez só. Se quiser anotar, para você ter na página 37, é mais... Eu até vou voltar. Olha só. A norma jurídica, na página 37, no segundo parágrafo inicial da 37? Antes de 2.2. Você coloca assim, meio que confusão. Norma jurídica e texto normativo, portanto, não se confundem, porquanto vai muito além do que está expresso no texto normativo. Esse texto normativo não precisava repetir, mas de toda forma. Você encontrou? Uhum. Então, vamos de novo. Norma jurídica e texto normativo, portanto, não se confundem, porquanto vai muito além do que está expresso no texto normativo, sendo o resultado de construção e, muitas vezes, reconstrução e atualização do ordenamento jurídico. Atualização de que forma você acha que realmente o texto está atualizando?
Então, seria qual a forma dessa autorização? Aí, e aqui é porque só uma questão até, você cita o Canutilho no final da página, da mesma página 37, é só uma contribuição, que o Canutilho vem dizendo que é sempre até a morte, né? Ao examinar o artigo 24 da Constituição Portuguesa, o Canutilho demonstra que o texto normativo estabelece a vida humana é inviolável, pode significar que a vida é inviolável desde o momento do nascimento da pessoa humana até a morte. Que a vida humana deve ser protegida até a morte, né? Até a morte. Mas nós temos o sistema sucessório que protege, né? E protege, inclusive, as questões relativas ao corpo, nós temos, né, a questão de exumação e tal. Mas nós temos todo um sistema jurídico do pós-morte, que é exatamente o que está acontecendo, inclusive, na afetividade, né? Então, assim, mesmo pós-morte, a pessoa, se quiser, só fazer essa questão, assim, que a Canutilho até parou antes, né? Nós temos que completar aí, poderia completar, qual seria, inclusive, após a morte, nós temos ainda um sistema jurídico muito vivo. E eu, como professora de sucessões, acho lindo o direito às sucessões por isso. Agora a gente fala muito de morte, trate da morte, de todos os efeitos da morte, os efeitos jurídicos da morte. Eu acho que é um jeito muito bonito que o direito fez de a pessoa continuar entre nós, né, no México, enquanto se lembrar a pessoa que morreu, e o morto possibilitar que nós, para além das brigas todas que os herdeiros gostam de travar, que nós ainda tenhamos contribuição de uma pessoa morta na nossa vida. Então, né, que a herança todo mundo cai, porque é muito feio ficar em busca da herança e tal. Realmente, né, não se deve brigar por causa de herança. Mas a herança proporciona coisas boas na vida de quem a vive. É uma forma bonita ainda de essa pessoa perpetuar entre nós. É interessante que embora você tenha tratado o tempo todo e corretamente, na página 51, por exemplo, que na citação de Anchiesa e Manero, na página 51, no segundo parágrafo, e que são esses princípios não explicitados claramente que dão forma à vida de uma sociedade, caracterizando seus contornos. Verdade, né? É a dinâmica social trazendo o fato social para virar, quem sabe, um fato jurídico, né? De valor jurídico no mínimo, que tenha importância no campo do direito. Por exemplo, uma coisa que eu acho que ainda vai para o direito de família, que ainda é só um valor social, né? Essa é a diferença de ter valor social e ter valor jurídico. É a amizade. No campo da moral, ainda ninguém discutiu o valor da amizade, né? Então, é um fato social, mas alguém vai entrar na justiça com dano moral, por exemplo, porque um amigo brigou com você. Você tem um amigo por 20 anos e tem uma discussão e o amigo te faz uma ofensa, não quer mais ser seu amigo, né? Que valor jurídico tem isso? Hoje, não. Né? O ar já não teve valor jurídico nenhum. Então, é isso, a construção social. E aí, fica uma outra sugestão de trazer a questão inversa também. Nós temos um ativismo judicial, que é o que você trata aqui também, que nós temos, para além dos exemplos, e são inúmeros, né, e isso deu uma vida ao seu trabalho, que você desce toda a questão doutrinária, digamos assim, né, a discussão doutrinária, e na segunda parte do trabalho você vem fazendo essa relação e dos defeitos que isso causa na prestação jurisdicional, né? Quer dizer, não ficou só que é o que a gente é muito criticado, né?
lá no tribunal, tentou lá, vem vocês com a academia, vocês da academia, isso é bom para a academia, isso não é bom para nós aqui, isso não funciona. Isso é um grande argumento que os desembargadores e ministros usam para dizer, para desqualificar a academia e dizer, não, isso é muito bom para fazer tese, né? Para fazer dissertação, mas isso na prática não se aplica. Então, foi muito importante isso. Isso é uma característica importantíssima do seu trabalho. A questão prática. Então, você escrever sobre processo e família, né? Então, assim, é muito interessante você dar esse aspecto prático. E aí, nessa prática, acho importante uma outra perspectiva, que é não os princípios que eles criam que não existem e o que eles não aplicam, os que estão postos e também não são aplicados. Por exemplo, aí eu vou trazer só da família, que é o que eu tenho combatido também, que é o princípio da monogamia. O princípio da monogamia, a doutrina do direito de família tem dito que não há monogamia, monogamia, não é nem princípio. Eu falei, não é norma. É norma. Nós temos o artigo 226, que no parágrafo 1º e no parágrafo 3º, quando fala de casamento não estável, fala um homem e uma mulher. Toda a lei de registro público, quando vai tratar dessas questões do registro do casamento, é um homem e uma mulher. E no próprio casamento, no 1521 e tal, e as regras relativas ao direito de família, é um homem e uma mulher. Então, o princípio da monogamia, ele está normatizado. E a doutrina faz o contrário. Ela diz que não existe o princípio. Então, nós temos que tomar cuidado, porque ela afirma coisas que, na verdade, não existem. Ou que existem, né? Na verdade, existe. Afirma que não existe quando existe. Isso eu luto lá com meus alunos, que não, mas todos os autores falam que não tem o princípio da monogamia. E, por enquanto, nós ainda somos um país monogâmico. Não quer dizer que as pessoas sejam monogâmicas, quer dizer que o nosso ordenamento trata da monogamia o tempo todo. Na adoção, ele trata da monogamia. Ah, não, porque o Supremo Tribunal já decidiu, né, as relações homoafetivas. Primeiro que eu também não gosto desse nome, para mim é homossexual e heterossexual, então somos todos afetivos. Nós temos que resolver todo mundo afetivo, mas ninguém é afetivo. Né? Também, o contrário também é possível. Né? Os héteros são só sexuais, os homos são afetivos, também não. Né? Também não. Mas, brincadeiras à parte, não é brincadeira, não, porque eu acho que é uma questão científica, inclusive. Né? Como que nós vamos chamar esse negócio? Né? O negócio tem que ter nome, né? Tem que ter nome. Então, eu acho que a afetividade não é um nome. Não acho que não é um nome científico. Realmente não acho que seja. Mas voltando ao princípio da monogamia, ele está na Constituição, posto em norma. Posto em norma constitucional. Então, isso também tem feito muito mal ao direito. A não aplicação de coisas existentes. Porque eu não concordo. Mas você não pode concordar. Uma outra questão que é posta lá no direito, que vão tirar no Código Novo, mas não tem Código Novo, nós temos um projeto de lei de Código Civil, nós temos ainda um Código Civil, Código de 2002, que é, por exemplo, no direito das sucessões, o cônjuge herdeiro necessário. O cônjuge é herdeiro necessário. Então, o seu trabalho é um trabalho importantíssimo de hermenêutica. O seu trabalho é um trabalho de hermenêutica jurídica, porque ele está dando a fonte de interpretação. Acho até que, se publicar, era bom colocar uma referência aqui no título, a hermenêutica. Porque o que você está dizendo aqui é nada mais, nada menos do que isso. É fonte de direito ou não é fonte de direito? Como é que nós vamos lidar com essa fonte? E aí vale um pouquinho de lei de introdução ao Código Civil. Acho que é importante fazer referência à lei de introdução ao Código Civil, porque que era, né? Aí eu falando o nome errado da lei. Era que a gente falava LCC, né? Que, na verdade, agora é as normas de direito brasileiro. Então, acho que é importante você, já que vai tratar disso, né, fazer uma referência à lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque primeiro mudou de nome e agora mudou o conteúdo. O conteúdo mudou bastante, assim, quanto a... Eu já estou terminando, viu, professor Sérgio? Isso, porque o trabalho está muito bom. O trabalho que dá muito bom, a gente tem que ficar pensando nas coisas, né? Nos faz pensar, isso é muito bom.
E aí, só para falar dessa ausência do princípio, porque a doutrina toda fala que não tem monogamia no Brasil, que não é um princípio, não é princípio, e aí está vindo a poliafetividade, que não tem nada, desculpa as crianças aqui, mas a poliafetividade não tem nada com o poliamor, como estão usando, quer dizer, os nomes são muito... Nossa, as pessoas estão numa tequilia e tal, é uma bobagem, porque amor e família não estão sempre juntos, infelizmente, né? Mas a poligamia nos trará resultados catastróficos. Eu não estou falando de questões internas, intrafamiliares, não estou dizendo para o Estado. Não há no mundo, e aí é que eu acho muito pedante do Brasil, né? Não há no mundo nenhum país efetivamente monogâmico. Então, quer dizer, é uma mentira que seria uma falta de princípio, que nós não seríamos mais monogâmicos, nós somos monogâmicos, por uma questão de estrutura do Estado. E a Constituição diz lá, a família é a base da sociedade. Inclusive por questões previdenciárias. Se nós liberarmos a poligamia, nós não temos condições estruturais, financeiras, de aguentar um SUS e um sistema previdenciário poligâmico, em que uma pessoa, não vou nem pensar em gênero aqui, mas uma pessoa começa a se casar aos 20 anos e fica se casando. Em todas essas famílias ela vai carregando. Isso é poligamia. Isso é poligamia. Poligamia não é poliamor. Poligamia é algo muito diferente. E ela vai se casando até os 90, 100 anos, a expectativa de vida só cresce. E ela morre, ela vai ter 20 ex. E como o sistema previdenciário, isso não se tratou na reforma de previdência, ninguém falou disso na reforma de previdência. Então, quando eu falo direito de família, ele é a sociedade inteira. É o direito inteiro. Está tudo ali. As relações trabalhistas, as relações empresariais, as relações, isso tudo, o impacto patrimonial nessas famílias e o impacto social. Um dia nós temos um voto, o desembargador Firmo, um dia não, porque já tem mais de 2 anos, mas, o desembargador Firmo fez um voto de 102 páginas. Porque nós vimos o uso de um testamento e do casamento com fins ilícitos, em que esse senhor, que já tinha mais de 80 anos, foi diagnosticado e ele casou-se com uma sobrinha de 20 anos. E o que ele fez? Ele fez um testamento em que, na ordem privada, ele excluía do testamento e deixava para quem ele quisesse, por causa da idade. Mas na ordem pública, ela herdaria e seria dependente dele. Quer dizer, ele estava usando para fraudar o INSS. Que era o IPSENG, né? Porque nós estamos no campo do Estado, a gente fala INSS no campo do Estado. Então, nós declaramos a nulidade desse testamento e do casamento, né? Consequentemente. Então, quer dizer, do casamento e, consequentemente, do testamento. Por isso, né? Então, essas coisas de dizer que o princípio não vale, elas vão criando infiltrações. E essas infiltrações, elas vão degradando o sistema, né? Então, no mundo não tem nenhum país monogâmico. Aí, vamos dizer assim, não, lá na Arábia Saudita, sei lá onde, tem relações poligâmicas. Não, não tem poligamia. Lá tem machismos extremos em que um homem pode casar-se com 4 mulheres, por exemplo, sequencialmente, que são as mulheres que ele consegue sustentar. Só que aí nós estamos no mundo ocidente. A poligamia não é isso. A poligamia são todo mundo podendo casar, ou todo mundo, quer dizer, todo cidadão ou cidadã podendo ter mais de um cônjuge ou um companheiro. Então, e a gente tem que entender se eles estão casados entre si. E isso vai trazer uma nova realidade social. Eu não sou contra nem a favor, eu só quero saber se o Estado consegue isso, né? Eu não tenho opinião sobre se poligamia é ruim, não sei. Tenho. Eu posso ter opinião na minha vida privada, na vida pública eu não sei, né? Então, assim, o direito seria e aí voltaríamos à história do direito de família ser público ou privado, né? Isso nos interessa publicamente. Há um interesse público na estruturação da organização social. Então, eu tenho que saber, no SUS, quem que vai ser meu dependente? No sistema previdenciário, quem será meu dependente? O que isso vai gerar?
né? Então, assim, dizer que não tem um princípio é algo muito grave. É algo muito grave. Então, isso eu acho que faltou um pouquinho, você tratar da ausência, porque assim, aplicam princípios que não existem e não aplicam princípios que existem na mesma força e proporção. É porque disseram que não existe. Onde que está dito que não existe? Né? Cadê? Se eu pego a norma e dou um monte de norma que está lá. E na questão, e aí voltando e fechando o assunto, o Supremo, quando decidiu a relação homoafetiva, e ainda bem que decidiu, isso não é uma questão pessoal, não tem que ser contra a favor da decisão do Supremo, mas eu acho pessoalmente salutar, mas ele decidiu o gênero. Podem 2 homens, podem 2 mulheres, mas a quantidade não. Ele não tratou da quantidade. Então, nós continuamos sendo um país monogâmico, né? De legislação monogâmica. Então, essa eu acho que falta um pouquinho tratar também do quão mal é não usar o princípio que é existente. Tá? Gostei muito quando você tratou lá do meu voto e você falou do aspecto volitivo, né? É um ato de vontade. Isso mesmo, gostei da colocação. Acho muito interessante na página 67, você também trouxe soluções, ficou muito bom. As soluções que você trouxe, isso às vezes no mestrado, isso não é exigido do mestrado, né? Do mestrado, mas você trouxe, ficou muito bem a página 67. A relação também lá na página 74, quando fala do princípio ou não, né, da conexão, né? Conexão é outra coisa em processo, né? Conexão já tem, processo é outra coisa. Então, você realmente brilhou com esses exemplos. Tá? Acho que é isso. Os males mesmo práticos aí, pontuados. Falando de uma expressão que você usa na página 77 mesmo, logo após o voto referido, em que você coloca a subjetividade dos sentimentos que permeiam as relações familiares, tais como afetividade, amor, mágoa, dor, decorre de ato volitivo. É isso. É ato de vontade, é ato de expressão de vontade. As pessoas também colocam vontade, vontade lícita, vontade... Vontade, eu não tenho que qualificar a vontade. Se eu qualifico a vontade, ela deixa de ser vontade. Né? Aí a coação, erro, simulação, não sei o quê, né? Não deixa de ser vontade. Então, muito bem, você colocou ato volitivo, ponto. Você não qualificou a vontade. Então, a vontade básica. Né? Aqui. Muito bom. Então, eram essas as questões. Acho que realmente o texto está muito bem posto, a pesquisa muito bem posta. Foi um prazer ler. É um prazer estar aqui. Obrigada mesmo, Cassiana. E só mais uma coisa que eu anotei como sugestão. Tratar até, que é uma legislação, não é legislação, obviamente, falei bobagem, mas não sei se você já conhece, que é o protocolo de julgamento sob perspectiva de gênero, do CNJ. Esse é um protocolo que as pessoas estão usando um pouco, assim, tem uma impressão errada desse protocolo. Exatamente nessa questão de julgamento conforme a minha vontade, né, a vontade do julgador, o CNJ, ele, a partir de uma pesquisa muito profunda, ele identificou que os juízes e juízas estavam, às vezes, emitindo opiniões na decisão que são opiniões próprias da interpretação de um determinado julgamento e, normalmente, na postura de uma mulher nas ações, vou omitir as palavras, contra a mulher, digamos assim, né? Então, em que o depoimento da mulher, então, eu tive um caso, por exemplo, que foi citado outro dia também na questão da CNJ, que só para você ter ideia, a mulher estava depondo e ela fala que ela engravidou, ela já era mais, e eu era menor de idade.
no depoimento ela fala que era uma investigação de paternidade. E eu era menor e tal. E aí o juiz, até no torno debochado, na sentença, disse que ela não sabia nem se ela era menor ou maior, porque ela já tinha 18 anos. E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, gente, a mulher não ia esquecer isso. Porque ela falou que ela era de mulher, ela não ia esquecer com ela, né? Alguém sabe, não ia esquecer de jeito nenhum. Aí eu fui ler direitinho toda a documentação do processo, e aí eu vi que, na verdade, a evidência de nascimento dela, ela tinha 21, ela tinha de 20 para 22, a coisa foi continuada, de 20 para 22. Então, quando começou, ela era menor. Por quê? Porque era o código de 16, e o fato se deu no código de 16, e a maioridade era aos 21. E ele ainda ergue qualquer Constituição diz 21. A Constituição baixa para 18. Quem baixou para 18 não foi a Constituição, quem baixou para 18 foi o Código Civil. Então, havia ali na sentença do juiz um certo machismo em relação à mulher. Ele descredenciou e ele julgou improcedente a ação por causa do depoimento dela. Então, ele usou aquilo. Né? Então, eu usei o protocolo de... O que é o protocolo? O protocolo é para que nós, julgadores, identificamos essa desigualdade de gênero que pode estar ocorrendo no processo. E a gente julgue nessa perspectiva, né? Na perspectiva de ter um olhar para essa desigualdade de gênero que pode estar acontecendo no processo, que a gente chama lato sensu de violência processual, né? Violência processual. Então, esse é uma questão principiológica, inclusive, que é dado para os juízes usarem, né, essa questão de gênero. Então, é um protocolo que pode te acrescentar alguma ilustração. Então, o protocolo de gênero. É só você julgar lá no CNJ, que tem protocolo para julgamento sobre perspectiva de gênero. Não é porque é para beneficiar a mulher, mas para não deixar que o gênero dela também atraia prejuízo. Tá? É um instrumento de igualdade social. Muito obrigada, Tassiana. Desculpa se me alonguei, professor. Muito bem, nós agradecemos aqui a arguição feita pela eminente desembargadora, professora doutora Alice Bichel. Nós vamos conceder a palavra à mestranda para que tenha resposta, mas antes disso, eu pretendo registrar aqui a honrosa presença da desembargadora Cristina Cacheta, do Tribunal Regional do Trabalho. A desembargadora, ela é inesquecível para mim, porque ela foi minha aluna no curso de graduação, né? E todas as vezes que eu me encontro com ela, eu falo que até hoje as notas dela não foram superadas, né? Porque ela foi minha aluna e ela nunca teve nota inferior à nota máxima. É aquela que foi aprovada comigo com a nota máxima, né? No final, naquela ocasião era anual, né? Não era semestral, né? Era anual, né? Não tinha essa coisa de período, não, era anual, né? E também, posteriormente, a desembargadora, ela foi cursar o mestrado na PUC, né? E eu também tive a honra de ter sido escolhido por ela, orientador, e ela produziu uma brilhante dissertação. Agora aí, vai me perdoar, mas tem que puxar a orelha, porque não publicou, né? E está fazendo falta. E foi... está em tempo ainda, porque o assunto é muito atual, né? A questão do devido processo constitucional do processo administrativo, né? Mas, então, a presença da ilustre professora desembargadora Cristina Cacheta, que ela é motivada pelo fato de que a mestranda é sua assessora lá no tribunal, né? Então, de modo que, como eu acho que não existe coincidência neste mundo, nada é coincidência, né? Mas eu fui orientador da assessorada, agora sou orientador da assessora e ambas excelentes alunas, né? Excelentes alunas, né? Aí prevalece aquele ditado, né? Já repetindo a Roma antiga, similibus curantur, os semelhantes assim se atraem, né? Ambas estudiosas, né? Muito dedicadas, muito aplicadas, né? E não foi isso que isso aconteceu, não foi isso que aconteceu, mas aconteceu. É por isso que eu estou registrando aqui, com muito gosto, a presença da professora e desembargadora Cristina Cacheta.
Muito bem, então vamos conceder a palavra agora à nossa mestranda para dar respostas, né? Parece-me que aqui, pelo que eu anotei, nós temos aqui 4 perguntas, não é isso, professora? Então, temos 4 perguntas. A questão da questão do traço mais marcante lá na página 39, a questão de atualização na página 37, também a menção do professor Canutilho, a questão da morte, né? Temos aí na página 51 a questão da dinâmica social, e a professora também, examinadora, se referiu à necessidade ou conveniência de menção a princípios que não são aplicados, né? Princípios por exemplo, aqui, eu, por exemplo, concordo de gênero igual, né? É impressionante, né? Eu anotei alguns, os princípios não são aplicados, juramento, princípio da boa-fé, raramente. Nossa, olha, professor, desculpa. Viu? Olha, depois... Nós vamos conversar, né? Princípio da boa-fé. Problemas, aliás, é até difícil explicar o que é, né? Mas não se aplica. E isso está no código, está lá no lado, dentro das normas já em processual. Isso é boa-fé. Eu não vejo essa aplicação. Outra coisa, princípio da moralidade processual. Um drama. Eu tenho 45 anos de profissão e eu só consegui a aplicação do princípio da moralidade processual inobservado uma vez. Uma vez. Né? Eu tenho visto, professora Alice, no Tribunal de Justiça de São Paulo, maior cuidado nisso aí. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem aplicado, né? Porque houve um congresso há alguns anos na Flórida, nos Estados Unidos, analisando os sistemas processuais do mundo inteiro. Né? Agora eu vou falar de outra, que é a questão dessa modalidade aí. E aí chegou-se à conclusão nesse congresso, até quem representou o Brasil no congresso foi o professor Humberto Eudoro Júnior. Eu cito isso na minha dissertação de mestrado de muitos anos, fraude no processo civil. E dizendo que o sistema processual mais refratário à imoralidade, à litigância, foi o Brasil. E não se aplica. Do mundo. Foi elogiado. E não se aplica. As maiores barbaridades são cometidas, não? Por imoralidade, e fica por isso mesmo. Há uma preocupação assim, do juiz, parece-me, não aplicar, porque isso poderia esbarrar na questão do devido processo legal. Por exemplo, a questão da recorribilidade. É impressionante. Os recursos, né, protelatórios, manifestamente protelatórios, sem substância alguma, sem fundamento algum, e não há nenhuma consequência. Quando nós temos um sistema do Código Civil, repetiu de 73, foi uma preocupação do Buzzait. Então, esse é um aspecto. E, por último, aqui, vai me perdoar aqui, que eu gostei muito da sua arguição, né? Eu estou falando que eu gostei da arguição, né? É a questão aí do CNJ, né? No fundo, eu acho que o CNJ está com a razão, mas é um princípio que também não é muito lembrado e que norteia a nossa Constituição e o Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse é o princípio. Isso está, assim, a Constituição começa enumerando os princípios fundamentais, e um dos princípios fundamentais é esse do Estado, a dignidade da pessoa humana. E os exemplos relatados, isso é violação do princípio da dignidade da pessoa humana, que o juiz não considerou, né? Então, é por isso que pós-graduação é muito importante, né? Por isso que os trabalhos científicos, né? Aqui nós temos alguns mestrandos, alguns alunos aqui, né? É preciso que as pesquisas, né, elas sejam levadas, né, atingindo, né, o cenário pavoroso, tétrico, horroroso, no qual, infelizmente, o nosso país se encontra. E não é setorial. Nós estamos falando aqui de judiciário, mas é conjuntural. É conjuntural. É tudo. É tudo. Me perdoem aí, né, essas digressões, esse desabafo, mas é porque eu ando deprimido com o Brasil. Vou ser a palavra à nossa mestranda para as suas considerações, pelo prazo de 20 minutos. Obrigada, professor. Doutora Alice, obrigada pelos elogios aí, pela dedicação e ler minuciosamente o trabalho. Anotei aqui as suas considerações.
Para não mostrar que eu estou, digamos, enchendo a bola da examinadora, mas eu tinha anotado algumas páginas relevantes do trabalho e coincidiu com muitas das suas. Então, eu achei muito interessante essa questão que a senhora colocou, da consequência da ausência de princípios. Vou levar isso para as nossas considerações. O sistema de precedentes e súmulas vinculantes, considerando que os princípios eu coloquei aqui, né? Princípio tem que estar associado à lógica do sistema jurídico, vinculado aos valores primordiais da sociedade. Então, talvez isso responda aquele seu primeira colocação sobre os princípios, né? Da forma que os princípios vêm atualizando o ordenamento jurídico. É nesse sentido, ele está sempre ligado à lógica do sistema jurídico e os valores primordiais da sociedade. Em relação às perguntas da página 39, traço mais marcante, eu quis dizer no sentido de que a distinção das regras não é com base apenas na generalidade, porque não se mostra como mais marcante, citando o próprio professor Bretas, meu orientador, em que ele traz, eu coloquei nas notas de pé de página, as formas de diferenciação entre os conflitos, a tensão dos princípios, a tensão entre princípios e regras, e os conflitos entre as regras, no sentido de que a generalidade e a abstração não seria a forma mais adequada para fazer essa diferenciação, mas sim quando a solução da situação de tensão de princípios e regras, ou o conflito entre regras, que seria o modo mais adequado de fazer a diferenciação entre as normas jurídicas. Passando para a página 37, a atualização do texto normativo, eu entendo que se dá justamente pelos princípios, conforme a mutação dos princípios no tempo. Eu trago até o princípio do contraditório, que o professor Bretas traz na obra dele, em que o contraditório era visto de uma forma e com a evolução, com a mutação no tempo, ele já passa a ser interpretado de outra maneira. Então, os princípios trazem essa dinamicidade ao texto normativo, trazem atualidade na sua aplicação no tempo. Sobre a questão de pós-morte, é um tema mesmo que eu tenho que melhorar, que tenho que enfrentar, porque eu fiquei realmente presa nessa parte, até a morte. Seria um ponto a acrescentar, desenvolvendo o trabalho. Talvez quem tem que melhorar é o Canutico, né? Porque aqui ele não foi civilista, né? O problema dele aqui, né? Quando até o Código Civil, né? A professora, que é professora de Direito Civil, mas o Código Civil, né? Aliás, isso é no mundo inteiro, né? O Código Civil, ele acompanha a sequência da vida humana, né? Porque começa com o nascimento, formação da personalidade, a aquisição de bens, a aquisição de bens de contratos, e termina exatamente com a sucessão. Então, começa com a vida e termina com a morte. Aí, esse texto aqui não foi feliz, né? Até de espantar, né? Porque ele tem uma visão assim, né? Impressionante, né? Mas aqui precisava ter aulas com a professora Alice Riffel, né? Que aí ele ia mudar um pouco, né? Desculpe interromper, para continuar aí. E sobre a questão de que os princípios que não se aplicam, depois que a gente vai lendo o texto assim com mais calma, quando passa aquela parte da aprovação, porque cada encontro com o professor Bretas eram 3, 4 horas. Nós dois, assim, um de frente para o outro, ele, o que é isso? O que você quis dizer com isso? Então, a gente fica naquela tensão. Mas depois, lendo o trabalho, eu nem cheguei ainda a falar isso com o professor Bretas, mas eu achei que o trabalho, eu não quis colocar isso, porque eu acho que ia crescer demais e já estava com o tempo corrido. Porque a gente focou na criação despropositada, mas talvez tivesse também um outro capítulo sobre a criação de princípios e a má aplicação ou ausência de aplicação de princípios. Eu já tinha pensado nisso também, só que eu acho que teria que fazer
um capítulo, um tópico, né, para a gente enfrentar essa segunda possibilidade. Isso eu tinha pensado também, mas propositalmente eu não coloquei, porque a gente ficou mesmo focado na criação dos princípios, mas talvez tivesse também que enfrentar isso, a aplicação ou ausência de aplicação dos princípios, né? Tem mais alguma questão? Não, da professora Alice está satisfeita com as respostas. Muito bem. Eu gostaria de falar para as nossas mestrandas, né, aí presentes, a minha forma de orientação é um pouco diferente, né? A minha orientação é rigorosamente presencial. Então, quantos encontros nós tivemos? 2 horas. O mestrando fica na minha frente, com o texto e aqui com o outro, e aí nós vamos discutindo. Por que o senhor escreveu isso? Por que o senhor omitiu em relação a isso? Né? E eu não inventei, não. Né? Na Europa é assim. Nos Estados Unidos é assim. Eu me lembro que uma vez eu estava em Lisboa, na faculdade de Lisboa, e o professor Jorge Miranda estava conversando com ele, e aí ele interrompeu, mandou chamar um professor para continuar a conversar comigo e atender, porque ele falou que ia atender uma orientanda italiana, que tinha chegado de Roma, estava aguardando ele, ele calculou que esse encontro ia demorar 3 horas, porque é assim que a orientação é feita. Não tinha orientação por WhatsApp e orientação por e-mail, com todo respeito, mas não é possível isso, não. Trabalho científico não é assim, não. Mas eu vejo aí, eu sou coordenador lá em Itaúna, vai ter uma reunião sexta-feira aqui, eu vou puxar a orelha todo mundo lá, entendeu? Eu não vou orientar por WhatsApp. Orientação por e-mail, telefone, telepatia. Não, realmente não é possível um negócio desse, não. Isso não existe, não. Então, isso aqui dá trabalho. Né? E aí, de vez em quando, eu ficava até meio bravo com a Tassiana, né? Eu também fico bravo. Aí a Tassiana, mas aí faz parte. Hein? De vez em quando eu fico bravo. A gente coloca um orientador e um coorientador, porque um empurra, o outro acalma. Calma, né? Aí, mas de vez em quando eu fico bravo. De vez em quando eu fico bravo. Mas não é possível, repetiu isso aqui. Entendeu? Então, aí tem que ter paciência comigo também. Né? Muito bem. Mas, então, feito isso aí, eu sei que a presença aqui, muito bem-vinda. As presenças são bem-vindas, né? A isso aí, porque dá muito trabalho isso aí, né? Aliás, que não conhece, né? O professor Zandona, que eu fui orientador dele da dissertação e da tese, né? Eu tenho 2 lemas que eu já passo para os orientandos. Lema número 1, o que merece ser feito tem que ser bem feito. E na pesquisa científica, né, o pesquisador tem que buscar o inatingível. O que é buscar o inatingível? A perfeição, que não é deste mundo, mas tem que buscar. Né? A gente chega perto. Né? Então, o professor Zandona, que é o orientador e o nosso coordenador aqui, professor doutor Zandona, está com a palavra aqui para a sua arguição, e a arguição dele é localizada, né? Porque não existe aqui no país ninguém que entenda mais da metodologia do trabalho científico do que o professor Zandona. Eu não conheço. As palavras do professor Bretas são palavras de amigo, então são suspeitas. Tassiana, eu, em meu lugar, gostaria de te agradecer e ao professor Bretas a oportunidade de estar com você também nesse percurso. Quando ele aceitou que eu estivesse também ao seu lado como co-orientador, fiquei muito feliz, porque desde o início, quando eu te conheci, já foi perceptível a sua seriedade, seu compromisso com a academia. E aqui, já citando um pouco da sua trajetória, que acontece nesse momento também, você sempre foi uma mestranda muito dedicada, muito responsável e paralelamente, também preocupada com o seu serviço como assessora, né, no Justiça do Trabalho, o que demonstra ainda mais sua seriedade e a sua vontade, muitas vezes, de desistir do curso pelo compromisso e falar, será que eu vou dar conta? Eu sei falando, você vai dar sim, você vai dar conta sim. E a prova de que daria conta e deu conta é a data de hoje aqui. Então,
te dar os parabéns, te agradecer e te dar os parabéns por esse momento. Eu considero as bancas da FUMEC também momentos de, além de coroar um trabalho sério que é feito, um momento também de festivo. Por quê? Isso porque, não só de avaliação, porque a gente tem a visão de qualificação. O exame de qualificação, diferente do que acontece na PUC, o exame de qualificação aqui, ele é uma banca que é feita com os professores da casa, e os professores da casa avaliam a dissertação completa. E da mesma forma, é dado um tempo ao candidato para fazer a exposição, e é avaliado não só a parte escrita também, mas também a parte oral do candidato, né? E tanto o professor Pretas quanto eu e o professor Musa estávamos na sua qualificação e fizemos várias considerações do seu trabalho. E na releitura que eu fiz, eu vi que de fato se acolheu, né, se não todas, quase todas as considerações que nós fizemos naquela época. Além da orientação e da orientação que já foi sendo feita durante o percurso do seu mestrado. Eu também costumo dizer, o professor Pretas já escutou isso, que no universo de tantos doutores que poderiam estar presentes nesse momento, você escolher pessoas que você considera, porque são professores que vão estar registrados no seu currículo, na sua vida, eternamente. E eternamente vão te perguntar, Tarsila, você defendeu o mestrado? Quem participou da sua banca? Então, eternamente você vai ter nós na sua vida, né? E eu fico feliz de você ter escolhido o professor Bretas e a professora Alice Bishop, porque são duas pessoas que eu tenho um carinho gigantesco por eles, porque são pessoas que eu tenho como referência, como pessoa e como profissional e como docentes. Porque, aliás, até os dois foram também meus professores. Então, quando você escolheu os dois, eu fiquei muito feliz, porque na condição de coordenador do curso, eu fico muito satisfeito quando pessoas do bem, profissionais sérios, estudiosos, vêm para participar de banca aqui, porque isso eleva o curso como um todo, né? Então, escutar aqui hoje a professora Alice Bishop me trouxe muita felicidade, porque as contribuições que ela traz ao seu trabalho complementam todo aquele trabalho que nós fizemos com você, né? De tornar o seu trabalho um trabalho de máxima excelência, né? A busca pela perfeição, o que eu sempre defendi, que eu aprendi muito bem com o meu orientador, né? Hoje eu suspeito que eu conhecia a perfeição, sabe? Eu achava que a perfeição era inatingível, mas quando a gente tem a presença da professora Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora, eu posso dizer que hoje eu estou conhecendo a perfeição, né? Antes eu achava no discurso do professor Bretas que a perfeição a gente tinha que buscá-la sempre e que ela seria inatingível, né? Hoje eu estou desconfiado que eu consegui conhecer a perfeição, né? E a professora Maria Cristina Diniz Caixeta fez parte da minha trajetória também, porque desde o meu mestrado, desde o início do meu mestrado, ela era fonte de exemplo, né? E pelas falas do professor Bretas, desde a primeira aula do mestrado, a desembargadora professora Maria Cristina Diniz Caixeta era uma referência para todos nós, porque ela é sempre colocada pelo professor Ronaldo Bretas como uma fonte de inspiração para todos nós. Então, conhecer aqui pessoalmente hoje é uma felicidade para nós aqui da FUMEC, e também sabendo que a senhora é irmã do desembargador Alberto Diniz, que foi presidente da Mais, amigo do meu pai, amigo meu também, um dos grandes desembargadores, juntamente com a desembargadora Alice Bishop, que compõe o Tribunal de Justiça, casado com a minha colega de turma, também aluna, ex-aluna do professor Ronaldo Bretas, a Suzana. Né? Nós temos aulas juntos lá em João Levante. Então, uma família maravilhosa, né? E eu fico muito feliz da senhora ter tido condição de estar aqui hoje, né? É uma forma também singela, além de a gente fazer essa homenagem à professora Alice, ao professor Pretas, fazer uma homenagem também à sua trajetória, né? E dizer como que a sua obra, né? A sua dissertação fez parte, inclusive foi citada na minha dissertação, foi citada na minha tese. Então, uma felicidade grande tê-la aqui hoje, né? Juntamente com as duas preciosidades da
da Tassiana, que é o Bernardo e a Alice, né? A mãe de vocês serve de exemplo para vocês, além do pai, o grande pai que está, né? O Aruan. E a mãe, né? A mãe que está também, Mirineia, né? Representando a família. A família é o que a gente tem de mais importante. Ouso dizer ao professor Ronaldo Bretas que se tem algum princípio que a gente pode criar, o princípio da família, né? E fiquei muito feliz quando a desembargadora Alice, professora desembargadora Alice, citou o desembargador Francisco Figueiredo, porque o desembargador Francisco Figueiredo é meu primo, né? Falecido, mas meu primo, do lado de mãe. E é uma pessoa que eu lembro com saudade e sempre tive muito carinho. Exemplar e muito estudioso, grande estudioso de direito de família, direito de sucessões, tal qual a professora Alice. E, então, aqui os nossos egressos que estão assistindo, os nossos atuais mestrandos, né? Os nossos amigos que estão também nos acompanhando. Professora Alice, nós temos essa sala aqui, que é a sala, inclusive, que é a sala de aula do nosso mestrado. Ela tem câmeras que acompanham os professores sem automático. Então, o professor anda para lá, anda para cá, a câmera acompanha. Fruto do nosso técnico Armando, né? Que teve que sair para atender outro compromisso. Aqui nós damos aula para... Nós temos um Inter com a Paraíba, que nós transmitimos aula para mestrandos em Pernambuco, Paraíba, Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul. Semana retrasada, eu estava dando aula para um aluno no Canadá, fazendo mestrado conosco. Então, é uma felicidade. Nós temos convênio com a AMAGES, com o Tribunal de Justiça, com o TRT3, com a Procuradoria do Estado, com o Ministério Público, com o Sindicato de Servidores, quase todo mundo que é da área jurídica, nós temos convênio, e atualmente nós estamos disponibilizando uma oportunidade gigantesca para os servidores do interior, para os juízes magistrados do interior, que quem quiser fazer curso não precisa ter mais aquele desgaste de tempo e financeiro para deslocar até a capital. São quantos da Paraíba juízes? Mas tem juízes da Paraíba? Tem 2 juízes da Paraíba. Mas nós temos promotores de lá também. Então, uma forma de interlocução que a gente não teria, e uma oportunidade que a gente está dando, que a gente não teria se não fosse esse sistema hoje praticado aqui na Universidade FUMEC. A gente evita que um juiz deixe a comarca desguarnecida no interior para vir fazer o curso aqui na capital. E muitas vezes sobrecarregando o próprio Poder Judiciário, um colega da comarca vizinha, um colega da própria comarca, que vai ficar sobrecarregado porque o outro está vindo para a capital pedir licença, muitas vezes sem remuneração, para vir estudar. Então, foi uma felicidade quando eu assumi a coordenação há 5 anos atrás. Era uma ideia que eu já tinha, era uma vontade que eu já tinha, porque eu sempre acompanhei a trajetória do meu pai, vi o sacrifício dele para estudar e como magistrado do interior, né, até chegar à capital. E tudo aquilo que a gente puder utilizar a tecnologia em favor, né, de levar o conhecimento a esses recantos do mundo, né, a gente tem que fazer, dar oportunidade da pessoa que quiser estudar e evoluir. Daí, também, a minha felicidade, porque a gente vê muitos colegas servidores que ficam parados no tempo, né? E você não ficou, você quis evoluir, você quis estudar, você quis aprimorar, quis pesquisar, contou com o apoio e incentivo da desembargadora, né, pessoa-chefe, a doutora Cristina Caixeta, né, a sensibilidade que nem todos os juízes têm, né, com seus servidores, ela teve. E, então, foi muito bonito de ver esse trabalho seu, sabe, Daza? Eu te acompanhar durante esse período todo. Você foi uma mestranda sempre muito dedicada, substituiu vários professores, participou de congresso nacional, participou de congresso internacional, participou e publicou muito, né? Contribuiu muito, deu palestra aqui e fora daqui, substituiu vários professores, ajudou vários professores em várias atividades nossas. Então, eu digo, é o modelo de mestrando e mestranda que eu gostaria de sempre ter aqui, né? Falta pouco para atingir a perfeição. Pois é. Hoje, conhecendo a perfeição, né, professor? Que aumenta a sua responsabilidade, sendo só chefe, né? Eu tenho o professor Bretas, ele fala, e eu tenho um estudo, até por conta da Sucupira, né, da plataforma Sucupira, que é a plataforma que a CAPES avalia os cursos, o STRIP. Então, são 5 anos de dor de cabeça completos para o Sucupira. Então, nas várias palestras que eu assisti, e cursos, e
reuniões na CAPES, eu tenho a preocupação sempre de fazer um exame das fontes, já que um dos grandes objetivos da dissertação é esgotar o assunto, ou tentativa de esgotar o assunto, que é o professor Bretas chama, e eu também, replicando ele, falo, né, que é a busca da perfeição, né? Então, a busca da perfeição passa por você utilizar todas as fontes de pesquisa. Então, eu anotei que você usou 66 livros diferentes, 2 livros eletrônicos, revistas e periódicos, você usou 15 artigos periódicos, dos 15, 12 de outras instituições e 3 da casa, 3 artigos da Mérito, que é a nossa revista aqui, que é B1 e tem um pedido nosso para subir para A, na CAPES, no Qualis CAPES. Isso ajuda, inclusive, na avaliação do nosso periódico, a citação, né? Você usou e citou sites, você usou e utilizou dissertações, 6 ao todo, 3 de fora e 3 da casa, o que demonstra, inclusive, a coerência quando você menciona no seu resumo, na sua introdução, coerência do tema-problema que você escolheu com a área e a linha da FUMEC, a linha de pesquisa da FUMEC. Você usou, e bem usou, 7 julgados diferentes, inclusive um da desembargadora Alice Fischer, do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais, completou 150 anos, né? 4 leis diferentes, 4 normas diferentes, projeto de lei, 2 projetos de lei, muitas vezes projetos de leis que citam pelos mestrandos, você foi até projeto de lei, mencionou os projetos de lei. Os anais de evento, citou 3 ao todo, sendo 2 de fora e 1 do Comped. Hoje o Comped é um dos grandes eventos hoje nacionais, um dos maiores internacionais. Você, inclusive, teve a oportunidade de ter um artigo aprovado com a autoria do professor Ronaldo Bretas, e internacional, um artigo internacional, e foi lá apresentar. Tudo por sua conta, inclusive, com o esforço próprio do seu esposo, né? Que é um negócio caro, é um negócio que não... Ponto Madeiro, né? No final do programa, Ponto Madeiro. É claro que quando a gente gasta a primeira vez, porque eu já fui em Portugal, no Comped de Braga, eu gastei 1 dia e meio para chegar lá, fiquei lá 2 dias no evento, concentrado no evento, e por compromisso do Tribunal de Justiça, eu tive que voltar na sequência, gastei 1 dia e meio. Então, para ir de volta, gastei 3 dias, e fiquei 2 dias lá, gastando em euro, né? Então, é um negócio e patrocínio Zandona, Sérgio Zandona, sem fonte de fomento nem privado nem público, minha própria. Então, eu sei o que é isso, o desgaste que dá, né? Você fazer esse investimento. Então, também te agradeço por isso, porque isso entra na nossa avaliação, contribui para a avaliação da FUMEC, do PPGD FUMEC. Autores da instituição, textos de autores da instituição 12, que também é maravilhoso, porque você prestigia a obra, né, e os autores da casa, e examinadores da banca, 9 textos e publicações dos examinadores da banca, o que também é muito bacana, tem que ser elogiado. 27 textos e obras no direito comparado. Então, você teve a preocupação inclusive, de ler muitos autores na fonte direta, e não pegar autores que interpretaram tal autor, né? Então, 27 diferentes autores estrangeiros e 2 fontes com outras fontes, que aí, no caso, é uma das grandes situações que nós também temos aqui no PPGD FUMEC, que é o canal oficial do PPGD FUMEC no YouTube. É um canal que tem várias bancas lá gravadas e palestras, workshop tem lá também, né? Sobre funcionamento de ferramentas de pesquisa, sobre funcionamento de ferramentas de busca de obras. Então, isso tudo tem disponível lá no nosso canal. Eu já escutei, inclusive, que é um dos melhores canais de PPGD do país, esse nosso. E tudo começou há 5 anos atrás, né? Isso serve como fonte também. Se uma banca foi transmitida e está lá gravada, você assistir, que dá um trabalho assistir, e você citar isso no seu trabalho, também serve como uma fonte, como tal qual você colocou, que assistiu 2 bancas. Inclusive, uma delas foi do Ricardo Torres, né, que foi me orientando, é filho do desembargador Rony Oliveira, e ambos a quem eu tenho uma grande admiração. Então, isso aqui demonstra, foram 110 fontes diferentes, então, das 110 fontes diferentes, só aí, direito comparado, foram 27. Então, atinge, inclusive, os critérios que o professor Bretas
utiliza, né, quando orienta no doutorado. Tem um percentual lá 30%. que ele faz, inclusive, de assinar um termo, né? Um termo de adesão. Ele tem um termo específico, né, para isso, que inclusive tem essas exigências com toda razão, porque isso aí ajuda na avaliação do curso e também faz parte do Sucupira da avaliação. Além disso, nós temos aqui 13 itens que são itens naturais do Sucupira, que são avaliados, e a coordenação diária sempre bate muito nesses itens, que é um título do trabalho corresponde ao conteúdo desenvolvido, aí eu te digo que sim. O trabalho tem aderência à linha de pesquisa do respectivo PPGD, sim. Tá? Inclusive, está bem claro no seu resumo e na sua introdução. 3. O resumo indica objetivos, metodologias, resultados e contribuições, sim. As palavras-chave, 4. As palavras-chave identificam adequadamente o conteúdo do trabalho, sim. 5. O título e o resumo das palavras foram traduzidos de forma correta, sim. 6. A introdução apresenta a adequada delimitação do assunto tratado, os objetivos justificativos da pesquisa e metodologia utilizada, sim. Eu só senti falta. Eu sugeriria acrescentar que não é nem falta, né? Mas seria uma forma de a gente homenagear também os professores que aqui estão, mencionando tanto no seu resumo quanto na sua introdução a professora Alice Bichel e o professor Ronaldo Bretas. Eu acho que seria... eu venho defendendo, professor Alice, que a gente valoriza tanto o pessoal de fora, o pessoal do Rio, de São Paulo. Não é que a gente vai ser barrista como muitos de lá são, mas a gente tem que começar a nos prestigiar aqui, citar a turma daqui, que pesquisa aqui em Minas, né? Que produz os lugares aqui, que produz os textos jurídicos, os textos técnicos aqui. Porque se a gente não fizer isso, quem que vai fazer, né? Então, essa introdução, através do Minter, lá com a César da Paraíba, ela é fantástica, porque ela faz com que a gente conheça os autores de lá, a turma de lá conheça os autores daqui, e a gente saia desse círculo de São Paulo e Rio, né? Nada contra Rio e São Paulo, não entendo assim, nada contra Rio e São Paulo, mas para a gente sair desse círculo também e conhecer o país continental que a gente tem. E você fez bem isso no seu trabalho, né? Então, prestigiar as pessoas que têm nos prestigiado. Quando a professora Alice, na condição de desembargadora, cita e tem o carinho de citar o professor Bretas, e o professor Bretas tem o carinho e a consideração de citar a professora Alice, você vê como é que a gente vai criando um ciclo que é bacana, né? Dessa conexão, né? E que a gente precisa disso muito, né, na academia. Inclusive, eu venho desenvolvendo um trabalho junto à EGF. A EGF criou, já em poucos anos atrás, a revista da EGF. Né? E o interesse da EGF é que a revista tenha quadros. Então, eu estou lá na comissão e a ideia é atingir o máximo de critérios objetivos do Qualis Caps para que a revista do Tribunal de Justiça da EGF tenha o Qualis Caps. E um dos trabalhos que nós vamos começar a desenvolver agora é identificar nos julgados quais daqueles artigos publicados no periódico que conseguem contribuir com aquele magistrado. E sugerir ao magistrado aqui, tem aqui na revista da EGF um artigo que trata dessa linha de julgamento, dessa linha de entendimento sua. Então, eu estou te remetendo o artigo publicado, e isso aí vai contribuir com a revista, com a nota da revista, porque um dos critérios da CAPES, do Qualis Caps, é a quantidade de vezes que o artigo é lido e citado. Então, a gente vai conseguir elevar a revista e eventualmente, até também elevar os julgados, reforçando a fundamentação. Né? Então, é um trabalho que está para ser iniciado na nossa na EGF, na segunda vice-presidência, atualmente à frente do desembargador Saulo Vicente Pena, né? O meu direto amigo também, colega de doutorado da PUC. O referencial teórico utilizado é adequado e coerente com os resultados obtidos, sim. 8. As referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema do problema, sim, né? Até pelo estudo que foi feito aqui, que eu mencionei. Então, você tinha contado? Não, você ficou contar, né? Você tá. 9. A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade compatível com as exigências da pós-graduação estrito sensu, sim. 10. A estrutura e linguagem do trabalho são claras e aptas ao alcance da comunicação dos resultados da pesquisa, sim. E aqui eu reforço até a fala da professora desembargadora Alice na questão do parágrafos curtos, parágrafos simples, com leitura fácil, com português claro e correto.
Isso aí ajuda muito a comunicação, porque o nosso objetivo tem que ser para além de atingir os nossos pares, que é a turma do direito. O objetivo tem que ser atingir, por exemplo, o seu marido, que não é da área do direito, ele lê o seu trabalho e fala assim, entendi tudo, né? E é legal esse negócio, e eu sei como é que está funcionando, e você tem razão na crítica que você está fazendo, né? Então, quando o nosso trabalho atinge as pessoas também que não são da nossa área, é assim uma maravilha, né? 11, a metodologia utilizada uma solução adequada ao alcance dos objetivos propostos, sim. E, finalmente, né, chegando ao fim, a conclusão. 12, a conclusão é coerente com os resultados apresentados e desenvolvidos, reforçando a fala da profissionalista também, sim. 13, o trabalho possui a forma exigida dos padrões metodológicos conforme as regras da BNT, sim. Né? Então, a 14ª eu utilizo quando é doutorado, né? Para o caso de trabalho final do doutorado. Existe a tese, eu posso te dizer que se estivesse numa banca de doutorado, eu diria que também sim, né? Pela novidade, ineditismo, né? E acompanhei seu trabalho, né? De fato, é um tema que é difícil de se pesquisar, difícil de se construir, né? Nessas amarrações que você tem que fazer. Normalmente a gente procura o mais fácil, a gente joga na internet lá o tema problema e procura algo que seja exatamente o tema problema para a gente citar. Não foi o que aconteceu com você, você tem que fazer amarrações, né? Em uma construção toda, que é o que a gente faz em tese, né? E posso te dizer que se você não atingiu a perfeição, você quase que atingiu a ela, mas é visível o seu esforço aqui, né? Eu, quando dou aula de metodologia, professor Alice, eu costumo fazer assim, pego um papel e falo assim, gente, eu tenho que ver suor na sua dissertação. E o suor, eu faço assim, eu embolo o papel e tem que chover suor. Se eu embolo o papel aqui, e só cai um pinguinho aqui, não é dissertação, né? E no seu trabalho, eu fiz assim, não precisa de fazer muita força, não choveu o suor, né? Então, isso demonstra que, de fato, o seu esforço e a sua trajetória demonstra isso. E por ter nos ajudado tanto na graduação, por ter nos ajudado tanto aqui no mestrado, e por saber também que é uma excelente servidora do nosso querido TRT3, é uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente filha. Então, esse momento aqui, com a presença da sua família, só coroou ainda mais, né, esse esforço seu. E graças a Deus que eu não desistiu, né, porque isso não teria esse momento aqui. Mas, finalizando a minha fala, professor Bretas, eu, como observei que a Tassiana acolheu todas as minhas sugestões, desde a orientação, da coorientação, e também as observações que fizemos a ela na qualificação, e eu vou citar só uma aqui. Na sua qualificação, você chegou e nós chamamos sua atenção. Você falou assim, não, porque não pode ficar criando princípio. Nós vamos, não é isso que a gente está querendo dizer, não, não é isso que a gente está querendo dizer, porque criar princípio é preciso. E nós demos um exemplo aqui, o professor Preto vai lembrar. O princípio da não surpresa, que vem com o CPC 15. Não existia antes. E foi um princípio vindo de uma legislação federal muito discutido no âmbito da academia, no âmbito de audiências públicas e depois no âmbito do Congresso, aprovado como princípio, legitimamente aprovado como princípio, e que hoje é algo que domina o judiciário, né? E é algo que era fundamental de existir. Tem que vir no direito comparado, né? Comparado. Exatamente. Então, a gente deu esse exemplo e falou assim, não, a gente não está querendo dizer que não possa vir mais princípio, não. A gente está querendo dizer a forma que o princípio vai vir, né? E ele tem que vir ligado com segurança jurídica, que foi a sugestão que nós temos no seu trabalho, que você incluiu aqui, né? Então, isso é prova, mais uma vez, que uma briga que eu enfrentei aqui desde o início, o exame de qualificação, que a gente chama também de pré-banca, é essencial aqui. O próximo pensamento meu, professor Alice, é que a gente também passe a acolher a presença do professor externo também na qualificação. O professor externo também tem a oportunidade de acompanhar a evolução do candidato até esse momento da banca pública, porque muita gente vê lá assistindo uma banca tranquila e fala assim, Tassiana, foi tranquilo demais a vida da Tassiana, foi tranquilo demais.
Será que foi tranquilo ter sido a sua vida? Né? Não foi. Eu tenho certeza que não foi. Só pelo orientador que você escolheu, não foi. Né? Muita gente tem medo do professor Bretas. E por que eu trouxe ele para o meu time, o nosso time aqui da FUMEC? Porque ele é um dos grandes professores que eu tive, como professor Alice. E o nível é outro, quando você escolhe ele como orientador, quando você escolhe ele como professor. Mas tem que ter coragem, porque você cria casca, né? Outro dia uma mestranda me ligou, mas o professor, eu falei assim, você quer o quê? Você quer simplesmente passar ou você quer passar a aprender? Porque se passar a aprender é professor Ronaldo Bretas. E você vai adquirir casca. Casca de jeito que amanhã, quando você estiver passando por dificuldade, você vai desembolar a dificuldade de qualquer jeito, porque você vai ter tido casca com ele. Né? Então, por isso que eu fico muito feliz de ter o professor Ronaldo Bretas aqui conosco, né, contribuindo, e na continuidade da contribuição dele para a academia. E eu tenho certeza, e eu vi isso, fui testemunha disso, como que ele exigiu de você, e de fato tinha que exigir mesmo, essa evolução. Você é uma taciana diferente de quando você entrou aqui, eu tenho certeza disso, porque eu presenciei isso. E graças ao orientador que você teve. Né? Então, eu te agradeço pela coragem de ter escolhido o orientador, porque isso vai fazer muita diferença em tudo na sua vida. Porque fez muita diferença na minha vida escolher como orientador no meu mestrado, no meu doutorado. Quando eu fui fazer doutorado, o pessoal falou assim, você é louco de escolher o professor Bretas de novo, como seu orientador do doutorado, você já passou por isso tudo, mestrado, vai passar de novo. Gosta de sofrer, esse cara gosta de sofrer. Né? Mas eu falava exatamente isso. Eu falava assim, eu preciso dele, porque ele vai fazer parte, e faz parte da minha evolução, né? Como pessoa, como profissional. E eu fui duas pessoas. Uma pessoa antes de entrar no mestrado, e depois que terminei o doutorado era outra pessoa, né? Graças às orientações dele. E um profissional completamente diferente do Tribunal de Justiça também. Né? Hoje eu sou um assessor muito mais completo que eu era antes de fazer mestrado e doutorado. Por isso que eu defendo. E por isso que eu insisti tanto para a gente fazer convênio, inclusive com o sindicato de servidores, para levar também a possibilidade aos servidores, aqueles que quiserem evoluir, de fato, vir para a academia, né, dando essa oportunidade. Então, professor Ronaldo Bretas, eu não tenho nenhuma observação além dessas ao trabalho da Taciana e nenhuma pergunta, porque todas as considerações que eu tinha que fazer eu já fiz durante a orientação e também na qualificação, na pré-banca. É isso. Muito obrigado. Agradeço aí a todas as considerações feitas, né, pelo professor Zandona, né, em consequência do exame atento que fez no texto e também, como orientador, acompanhou o desenvolvimento da nossa mestranda. Então, nós temos que propor agora, não é isso? Porque aqui não, para a professora Alice, né, nós não temos nota, né, diferente da Católica, né, aqui não há nota, né? Aqui as propostas é aprovada por distinção, não é isso, professor? Sim. E simplesmente aprovado, e aprovado sob condição, né? Muito bem. Aprovado. Pode não. Só uma informação. Antes de eu assumir a coordenação, a gente escutava muito mestrando, reclamando que ele tinha feito uma trajetória no mestrado, pessoal, exemplar, tirando só notas altas. Aí tinha falta de sorte, pega uma banca, às vezes, mais complicada, mais chatinha, e aí tinha uma nota mais baixa. E, por outro lado, mestrandos que não tinham uma trajetória como a Taciana dele, passavam em branco no mestrado, sem publicar, sem fazer nada, chegavam numa banca e tinha uma banca mais suave e tinha um notão. Então, o que nós passamos? Nós eliminamos a nota da banca por entender que seria mais coerente manter a média das notas das disciplinas. Então, a gente favorece o que a trajetória do candidato fosse durante o curso. Exatamente. Então, a gente favorece a trajetória do mestrado por todas as disciplinas que ele passou e a Taciana fez, as disciplinas do professor Ronaldo Bretas, que é o professor mais rigoroso que a gente tem hoje no programa, que dá notas altas, mas também notas, mas todas coerentes com justificativa, né? Então, ela teve essa coragem de enfrentar, né, esse desafio. E para além disso, ela chegou a ser até ouvinte,
depois das mesmas disciplinas, É, né? voltou. Acompanhando e até ajudando o professor na administração do sistema. E, então, nós eliminamos da banca a nota. Então, hoje é só critério, né? Então, aprovado com distinção, suspensão com marcação de nova banca, aprovado sob condição e reprovação. Então, esses são os critérios. Lembrando que, para aprovação por distinção, existem critérios objetivos e subjetivos. Os critérios objetivos, a TAS tem, a senhora tem, que é nota, que é a média, que ela tem, a média objetivamente no mestrado, nessa trajetória toda, né? E mais trabalho técnico, e ela tem, porque substituiu, deu palestra, e com folga, né? E também a questão da publicação, que uma exigência nossa, até tendo critérios da CAPES, é que o mestrando tenha pelo menos uma publicação acima de B1. E a TAS tem. A TAS tem publicação internacional. O que contribui muito com a nossa nota na CAPES. Né? Por isso que a gente tem esses critérios. O mestrando que quiser nos ajudar, né, na avaliação da CAPES, elevando as produções, ele também tem que receber um diferencial no ato da avaliação dele. E aí estabelecer a partir do regulamento esse critério de distinção, que é muito similar ao da PUC. Né? Só que é um critério que tem parte objetiva e tem parte subjetiva. A parte subjetiva é a qualidade da apresentação do dia da banca, a qualidade do trabalho escrito, a qualidade das fontes, que é o que a gente avalia aqui hoje. E mais, tem que ser unânime. É um critério que é dado só unanimidade. Então, se os professores divergirem, não tem distinção. Então, critérios objetivos você tem. Os critérios subjetivos, hoje você está em avaliação. Por que subjetivo? Porque é da avaliação de cada professor, pelos critérios dele, né? Avaliando o trabalho. E aí, professora Alice, então, explicando como é que funcionam os critérios. Né? A proposta, então, eu, como presidente da banca, a minha proposta é que a nossa mestranda seja aprovada com distinção, né? Que é que, nessa ordem aqui, né, a mais importante, né? A primeira, né? Então, indago de Vossa Excelência se se concorda com a proposta. Eu vou só fazer um suspensezinho. É suspense foi combinado, viu? Suspensezinho, né? Porque eu tenho a mesma linha de pessoa preta, para não perder essa coisa, né, de escolher com responsabilidade. Pessoa certa, vou dizer, o resto da vida, o carinho na nossa trajetória. Eu não fui aluna de pessoa preta, porque a vida assim não pouquíssimo. Mas também assim, fiz quando eu fiz meu mestrado e doutorado, porque é isso, né? Praticamente eu brinco com meus alunos, falo, geralmente nós não somos professores homenageados, porque os mais responsáveis não o são. Porque nós estamos ali para fazer amizade, inimizade, é verdade, mas nós estamos ali para ter uma trajetória e levar o aluno ao nosso nível, que é o que a gente queria, né? Nem sempre os professores ditos bonzinhos querem uma concorrência à nossa altura. Isso os alunos não sabem interpretar. Né? Como nós não temos medo e nenhuma pelo contrário, somos professores de verdade, a gente não tem a concorrência. Então, por isso mesmo, eu quero dizer que se tivesse uma nota maior do que essa, seria a sua. Né? Então, a nota começa na escolha realmente orientada. Muito obrigado, que eu estou sendo aprovado também. Né? Embora não tenha sido falado. Sendo aprovado. Muito obrigado. Professor Luz. O Luz eu tive mandado aqui, professor, que ele também é da minha proposição, né? E obviamente que a sua, e eu realmente fiz a proposta, né? Então, eu agradeço a presença de todos os colegas que integram aqui a banca, as suas atenções, suas considerações. Agradeço também a presença de familiares, né? Marido, né? dos colegas, a nossa estimadíssima professora Cristina Cacheta. E aí, na qualidade de presidente da banca, em nome do reitor da Universidade FUMEC, já não vou sair o nome do procurador, porque ele está presente, né?
eu tenho o prazer de declarar a nossa candidata Taciana de Melo Neves Martins Fernandes, mestre, nessa área de concentração, instituições sociais, direito e democracia, cumprimentando, né, e levando essas recomendações para o resto da vida, recomendando também que seja publicado, né, o trabalho. Aliás, eu fui a penúltima que eu orientei aqui na FUMEC, nem foi no direito, foi na área de gestão do conhecimento. Foi o Vitor Vieira. Ele escreveu sobre probática. É o primeiro trabalho sobre o assunto escrito no Brasil, probática. E foi publicado pela editora e o trabalho dele foi selecionado para receber o prêmio Jabuti. Eu estou muito satisfeito porque, indiretamente, né, na área de livros jurídicos, você está todo eufórico, né? E nunca esperava isso, né? Mas a FUMEC também está de parabéns, né? Porque não foi aqui, nessa área, foi na área de gestão do conhecimento, mas é FUMEC. Então, parabéns, cumprimentos à nova mestre em Direito. Muito obrigado. Agora nós temos que assinar aqui. Deixa eu assinar aqui. E aí professor Alice, tem que assinar essa ata. Essa também o resultado aqui. Professor Alice, professor Alice. Mas isso faz parte, né? Agora aqui, aí fica depois para o vídeo. Então, muito depois. Todo mundo se luta. Aqui, né? Aí você passa para esse aqui. Esse aqui, né? Deixa com ela, né?